comigo, por gentileza, a sua Bíblia, em Lucas, no seu capítulo 1. Quero registrar, doutor Leandro e Karine, o abraço do pastor Edinaldo. Ele não pôde estar por razões de compromissos outros, não está em Cascavel, atendendo compromisso, mas quero registrar o abraço, o carinho. Ele não o fez porque não poderia atender por causa dessa agenda. Mas quero registrar, então, o abraço e o cumprimento do pastor Edinaldo a todos os familiares. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, no versículo 66 e no versículo 80. Lucas, capítulo 1, o versículo 66 e o versículo 80. As crianças que estão por aqui podem descer, podem ir à sala. Professoras estão ali aguardando para ministrar também ao coração das crianças que estão ainda aqui pelo templo. Lucas capítulo 1, versículo 66 e o versículo 80, nós temos o seguinte registro. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Senhor, a tua palavra fora lida, cremos que ela é a verdade, que nos instrui, que nos orienta. Que assim o seja nessa manhã. Dá-nos o teu ensino, dá-nos a tua direção, aponta-nos, porque queremos seguir a tua palavra nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, uma certa ocasião, um pesquisador, interessado de saber da opinião futura das crianças, ele reúne um grupo de crianças, e nessa reunião ele faz uma pergunta muito simples. E a pergunta era: o que vocês imaginam, desejam, o que vocês querem ser quando forem adultos? As respostas foram as mais distintas, as mais diversas, as mais curiosas, até que de repente um menino entre todos aqueles outros disse: um bandido ou um missionário. Aquele pesquisador ficou intrigado. Como assim? Um bandido ou um missionário? E aí ele simplesmente, na sua simplicidade e na sua grande sabedoria, disse: depende de quem me ganhar primeiro. E aí o pesquisador falou: é verdade. Depende realmente de quem te ganhar primeiro. Irmãs e irmãos, nessa manhã eu quero refletir um pouquinho sobre o futuro dos nossos filhos. Porque essa foi a pergunta feita por aquela multidão de pessoas que ali estavam participando daquele momento de consagração de um menino chamado João Batista. E depois de um momento de consagração, de batismo também, logo foi feita uma pergunta. E a pergunta era: mas o que virá a ser esse menino? Diante de tudo o que tinha acontecido naquele instante, a pergunta foi essa: o que virá a ser esse menino? Então, irmãs e irmãos, eu gostaria de refletir brevemente mesmo, sobre o futuro das nossas crianças, o futuro dos nossos filhos. À luz da vida desse homem chamado João Batista, mas que nesse momento do texto não é ainda um homem formado.
é uma criança, é um bebê, ao 8º dia, levado para ser circuncidado, incluso na aliança de Israel, participando da bênção da salvação, sendo escolhido e separado por Deus. Mas a história começa mais ou menos assim. Se você volta ao início do Evangelho de Lucas, você vai encontrar uma informação que diz do seu pai Zacarias, da sua mãe Isabel. E o relato bíblico nos diz que era um casal abençoado, cheio de fervor, cheio de temor, que conheciam a palavra de Deus, que amavam a Deus, que serviam a Deus, que estavam no templo, preocupados com as coisas de Deus, voltados para o reino dos céus, preocupados em ministrar, preocupados com uma vida de espiritualidade séria, consagrada, dedicada ao Senhor. E é assim que nós lemos, é assim que nós encontramos. Eram, no capítulo 1, do versículos de 5 a 7, em especial o versículo 2, a informação encontrada sobre os pais é a seguinte: eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Que beleza, irmãs e irmãos, que maravilha de lar, creio eu, um lar preparado, pronto para receber uma criança, para que essa criança fosse instruída, para que essa criança crescesse, para que essa criança se desenvolvesse no caminho santo do Senhor. Um lar ideal, um lar espetacular. Mas se você continua lendo comigo o texto, você vai perceber que alguma coisa não estava acontecendo com relação à fertilidade. E aí o que você encontra, lendo a tua Bíblia, no capítulo 1, no versículo 3 desse mesmo capítulo, é que a despeito de toda essa vida espiritual, de todo esse buscar e conhecer a Deus, esse casal não ainda havia experimentado a alegria da maternidade, da concepção, da geração, da criação de filhos. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. O lar ideal, a família perfeita, mas a ausência de filhos, a ausência da continuação da geração. E aí a história continua e nos diz algo mais. Se você vai ao capítulo 1 ainda, dos versículos 8 até o versículo 25, você tem aqui uma narração muito interessante. Um momento em que Zacarias está no templo, é visitado pelo anjo, e o anjo dá uma informação, dizendo que ele seria abençoado, que Isabel seria abençoada, que a casa seria repleta de uma alegria, fruto da misericórdia, da graça e do milagre de Deus. Entre todas as coisas ditas por Gabriel a Zacarias, lá no versículo 15 vem a informação: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. O anjo Gabriel conversa com Zacarias e diz: olha, você terá uma preciosidade. Não que os outros filhos não o fossem, das outras famílias, das outras casas, porque a Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. Os filhos são dádivas, são presentes, são preciosidades. Mas o anjo dá uma informação adicional. O anjo diz: Zacarias, meu profeta, meu servo, meu sacerdote, você terá um filho, e esse filho terá uma missão especial, e a missão dele será falar e anunciar da vinda do Messias, do Salvador e do Redentor. E mais, o teu filho será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E se você lembra de um momento tão especial, quando Maria vai visitar Isabel, as duas se encontram, as duas grávidas, as barrigas se tocam, e diz o texto que há um estremecer. Porque o Espírito de Deus já estava presente, tanto na vida dos primos de Jesus, como também de João Batista. Qual pai crente, qual mãe crente não ficaria repleta de alegria se recebesse tamanha informação diretamente do trono de Deus, se um anjo chegasse e lhe dissesse que o seu filho seria dessa forma como João Batista foi? Com certeza a alegria seria imensa. E aí João Batista nasceu. Depois daquela anunciação do anjo, o texto diz que
Zacarias ficou mudo, não falava. Quando ele sai do templo, as pessoas percebem a sua mudez, e então entendem que alguma coisa sobrenatural, alguma coisa especial havia acontecido, e o tempo da gestação acontece. É nascido o menino, a família é reunida, os amigos reunidos, a igreja reunida, tanta gente presente, é o momento da celebração. E aí a especulação acerca do nome. Mas o anjo já havia dito qual seria o nome da criança. Zacarias não fala, mas aí ele pega uma tabuinha, escreve naquela tabuinha, João Batista, e naquele momento a sua língua é destravada, a sua voz é ouvida, ele volta a falar. O milagre de Deus havia acontecido na casa dessa família. E aí a pergunta veio: que será, pois, este menino? Que virá a ser, pois, este menino? Creio eu, penso eu, que todos os pais aqui presentes, ou aqueles que ainda desejam ser pais e mães, já de alguma forma pensaram ou vão pensar, após o nascimento de um filho ou dos filhos, a mesma pergunta que há no texto: que virá a ser, pois, esta minha filha, este meu filho? Mas, irmãs e irmãos, aí vamos ao versículo 80. E lá no versículo 80, nós encontramos a informação que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Eu quero nessa manhã te convidar a pensar e a refletir sobre a seguinte ideia: quando somos treinados por Deus. Quando somos treinados por Deus, tudo se faz e se torna diferente. Quando somos treinados por Deus, a vida ganha uma realidade que não se compara a nada deste mundo. Eu gostaria de desafiar a nossa mente a pensar nessa manhã sobre o treinamento que recebemos, ou o treinamento que queremos dar, ou temos dado aos nossos filhos. Quando somos treinados por Deus, João Batista foi treinado por Deus. João Batista foi instruído por Deus. João Batista recebeu da parte de Deus. Começa com os pais e continua com o Senhor. A responsabilidade foi dos pais, mas abençoada também pelo Senhor. Não houve uma transferência de responsabilidades. Não houve um deixar para este ou para aquele, mas a responsabilidade foi tomada pelos pais na criação, na instrução, na orientação. Eu não quero dizer com isso que vivamos situações semelhantes à da parábola do filho pródigo, porque aquele filho recebeu toda a instrução, toda a orientação, mas os nossos filhos receberam o que nós também recebemos: o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, o ato de decidir e de escolher. Mas uma coisa eu aprendo: quando nós instruímos, quando nós orientamos, quando nós falamos, o filho que vai, ele volta. Porque o filho voltou, arrependido, para recomeçar uma nova história. A semente que é lançada no coração dos nossos filhos, ela produz. Ela tem resultados. João Batista passou por um treinamento que todos nós devemos passar e que todos os nossos filhos também precisam passar. Em primeiro lugar, no versículo 80, você encontra já a primeira parte do treinamento de João Batista. No versículo 80 está a seguinte informação: o menino crescia. O menino crescia. O menino deixou de ser menino. O menino deixou de ser infantil. O menino deixou de ser menino porque se tornou um homem conforme a vontade de Deus.
Irmãs e irmãos, os nossos filhos precisam crescer. Irmãs e irmãos, os nossos filhos precisam amadurecer. Os nossos filhos precisam passar por treinamento. E só amadurece quem é treinado. Só amadurece quem passa por treinamento. A grande questão é, como aquele menino disse, eu vou ser um bandido ou vou ser um missionário? Depende de quem me pegar primeiro. Irmãs e irmãos, o texto diz que João Batista amadureceu. João Batista cresceu. Passou pelas suas experiências, viveu as suas próprias realidades, mas João Batista deixou de ser menino. Deixou de ser infantil. Deixou de ser imaturo. Deixou de buscar a chupeta e as fraldas. Os nossos filhos precisam de treinamento para que eles aprendam a viver a fase da chupeta na hora da chupeta e a fralda na hora da fralda, mas ele precisa crescer, amadurecer, se desenvolver. Talvez um dos grandes problemas que nós encontramos em alguns adultos é que eles não foram treinados, e porque não foram treinados, tornaram-se infantis na condição de adultos. Irmãs e irmãos, Deus quer nos treinar, não no nosso jeito, mas Deus quer nos treinar no nosso gênio. O que Deus quer mudar é o meu gênio, é o seu gênio, é o meu caráter, é o teu caráter, é a minha personalidade, é a tua personalidade. João Batista crescia, João Batista cresceu, João Batista se desenvolveu, amadureceu, se tornou um homem adulto, vivendo como homem adulto. Como o apóstolo Paulo dizia, quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas hoje eu sou adulto. Eu deixei as coisas de menino. Quantos adultos, cheios de nhenhenhen, cheios de frescurites, cheios disso e daquilo outro. Quantos filhos, a semelhança de um sermão que eu vi uma vez, de um pastor que dizia, parece-me que foi o pastor Jeremias Pereira que dizia, num tom de brincadeira, mas daqueles filhos que adultos chegam em casa, pedem para a mãe, mãe, cadê o meu todinho? Filhos precisam amadurecer. Filhos precisam crescer. João Batista cresceu. É interessante, irmãs e irmãos, Moisés passou 40 anos no palácio. 40 anos no palácio. Mas foi preciso que Moisés fosse tirado do palácio, fosse levado ao deserto, passasse 40 anos no deserto, sendo treinado por Deus, para se tornar a ser o líder que foi. Mas é interessante perceber que no momento quando Deus o chama, ele ainda guardava algumas coisas de meninice, a ponto de dizer, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, e Deus dizia, eu te escolhi, abençoado, eu vou te enviar e vou te capacitar. Não, manda meu irmão, manda Arão, manda outro, não me manda. E aí Deus diz, quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez a boca? Não fui eu. Irmãs e irmãos, os nossos filhos precisam crescer. Os nossos filhos precisam amadurecer. Às vezes isso não é entendido nem compreendido. Não estou querendo dizer com isso que o fato de guardarmos o carinho, o afeto, de guardarmos a atenção, de guardarmos o cuidado. Não é disso que eu estou falando, irmãs e irmãos, mas os nossos filhos precisam ser treinados a se tornarem pessoas adultas, com caráter, com personalidade e principalmente com aquilo que Deus mais quer plantar nos nossos corações. Ele mesmo. Responsabilidade dos pais. Responsabilidade de todos nós pais, de trabalharmos para o crescimento e o amadurecimento dos nossos filhos. O menino cresceu, se tornou um líder
com a sua própria personalidade, com o seu próprio jeito de ser, com o seu próprio jeito de fazer. E se você lembra como era João Batista, um ser um tanto quanto estranho. O anjo Gabriel falou, ele não vai beber, porque ele vai ser narizeu. Ele não vai tomar bebida, porque ele vai ser narizeu. Não vai passar navalha sobre o cabelo. Imagina, cabeludo, barbudo, comendo gafanhoto, comendo mel, vestindo-se da grife, pele de camelo, uma pele queimada, porque eu imagino que ele ficou esse tempo no deserto, uma pele queimada, um ser um tanto quanto estranho, com a sua personalidade, com seu jeito de ser, mas com um caráter transformado, trabalhado, mexido e pronto para cumprir a vontade do Senhor. Os nossos filhos vão assumir as suas próprias identidades, vão assumir as suas próprias personalidades, vão assumir os seus próprios jeitos de ser, mas Deus quer trabalhar no gênio de cada um de nós. Tarefa de pai, tarefa de mãe, tarefa dos pais, tarefa minha, tarefa de todos nós que estamos aqui nessa manhã. Irmãs e irmãos, em segundo lugar, esse texto me ensina que esse João Batista, que também deixou de ser criança, deixou de ser menino, tornou-se um adulto, amadureceu, foi trabalhado no seu caráter, na sua personalidade. Diz o texto que ele se fortalecia em espírito. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Irmãs e irmãos, tem muito pai, tem muita mãe preocupado com o mundo exterior do filho, em preparar o mundo exterior para o filho, em dar todas as coisas exteriores para o filho. Mas o texto diz que João Batista se fortalecia de dentro para fora, porque ele era fortalecido no espírito. Irmãs e irmãos, a grande estratégia do inferno é nos colocar a capa e não o conteúdo. Tem muito pai, muita mãe, se preocupando com a capa, esquecendo o conteúdo, a essência. Diz o texto que João Batista crescia em espírito. Havia um crescimento da sua estrutura interna. João Batista crescia de dentro para fora. E é de dentro para fora. Havia uma expansão de dentro para fora. Não estou querendo dizer com isso, e me entenda, que exista perigo ou problema com as preocupações exteriores, mas elas não são as principais. Porque não adianta você oferecer um mundo exterior e essa criança ter um vazio existencial na alma. Irmãs e irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem um crescimento sustentável. E esse crescimento começa de dentro para fora. Irmãs e irmãos, eu fico imaginando esse menino João Batista sendo trabalhado em espírito, sendo fortalecido no seu espírito e em espírito. E aí, irmãs e irmãos, a receita é tão simples. Sexta-feira eu estava aqui na igreja atendendo uma das nossas irmãs, que também será recebida dia 6, e ela então colocava algumas questões, e eu dizia, minha irmã, a questão é tão simples, porque Deus colocou os princípios. Nós quebramos os princípios e queremos que Deus nos abençoe. Basta cumprir os princípios. Basta cumprir o que Deus pede. Se fizermos assim, a nossa vida será fantasticamente abençoada. Agora nós quebramos os princípios e aí vamos reclamar com Deus, que não nos abençoou, que não fez isso, que não fez aquilo outro, que deixou de olhar para nós. E aí eu tenho cantado aqui com as crianças. A simplicidade do que Deus quer que as nossas crianças aprendam. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser,
crescer. Simples, mas que causa mudanças gigantescas na vida de uma criança. Eu tenho desafiado as nossas crianças aqui na igreja, pais. Eu tenho colocado na vida das crianças o desejo de conhecer a palavra de Deus. E eu tenho cobrado delas a cada domingo o seguinte: não passe um dia da semana sem pedir para o seu pai, sem pedir para a sua mãe, ler a Bíblia e orar com você. E é com tristeza que eu tenho perguntado, e eu tenho ouvido de algumas crianças, que essa semana ninguém leu a Bíblia comigo. Essa semana ninguém orou comigo. E talvez foi uma semana onde a preocupação do pai e da mãe foi com a questão externa. A melhor escola, o melhor videogame, o melhor celular, o melhor isso e aquilo outro. Leia a Bíblia. Faça oração. É a regra simples que Deus deixou para que as nossas crianças e os nossos filhos sejam abençoados e tremendamente abençoados. Pai, mãe, ore com seus filhos. Leia a Bíblia com seus filhos. Invista tempo com seus filhos. Eu não sei, tentei pesquisar, não tenho essa informação precisa, mas alguns estudiosos dizem que João Batista passou 30 anos no deserto. E depois de 30 anos ele saiu para perder a cabeça. Literalmente. Mas 30 anos lendo a Bíblia, fazendo oração, sendo preparado para ser o profeta e o último dos profetas. E nas palavras do Senhor Jesus, não há nascido entre mulher semelhante a João Batista, que virá a ser o seu filho e a sua filha, que virá a ser os nossos filhos. Homens e mulheres de Deus, não quero dizer com isso, nem estou fazendo aqui uma apologia ao seu filho, à sua filha ser uma missionária, um pastor, nada disso. Ele pode ter a profissão que ele quiser ter, porque ele tem a liberdade de tê-la. Agora a Bíblia diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro, troféus e medalhas, conquistas pessoais, acadêmicas e profissionais, e não ter fortalecimento do espírito. Irmãs e irmãos, o texto diz que ele era um homem franzino. Não sei se muito parecido comigo ou eu com ele. Mas um caniço. A Bíblia fala até como um caniço. Um domingo eu preguei sobre bambu aqui na igreja. Um bambu. Um caniço. Uma vareta. Mas havia um diferencial na vida desse João Batista. Ele tinha o poder do Altíssimo dentro dele. Ele tinha o poder do alto dentro do seu coração, dentro da sua alma. Fazia parte da sua vida. Irmãs e irmãos, João Batista podia ser um caniço, podia ser um franzino para muitos da sua geração. Mas para Deus, ele era um leão, pronto, preparado para batalhar e para cumprir a vontade daquele que o escolhera desde o ventre materno e o possuiu desde o ventre materno. Ele era um leão de Deus, pronto a batalhar, pronto a guerrear. Por quê? Porque ele foi fortalecido no espírito. Talvez ele não pudesse competir com alguns com relação a títulos, diplomas. Talvez ele não pudesse olhar para a parede, porque a sua parede talvez estivesse branca como essa daqui.
Só que ele tinha o diploma dos diplomas. Ele tinha a condecoração das condecorações. Ele tinha sido aprovado como servo do Deus Altíssimo. Quanto tempo de Bíblia, quanto tempo de oração, quanto tempo de jejum você, pai, você, mãe, tem feito pelo seu filho, pela sua filha? Quanto tempo de Deus tem na sua semana e tem no seu dia na criação do seu filho e da sua filha? Não sou perfeito, tenho 2 filhos. Tenho 2 meninos. Tive o privilégio de batizar os 2. E a responsabilidade pesa ainda mais sobre mim. Porque além de fazer os votos, sou pastor. Tenho 2 meninos. E a minha preocupação também é essa. E às vezes eu me pego me perguntando mesmo: quanto eu tenho falhado com os meus próprios filhos, os quais eu trouxe no altar e disse que iria ensinar, instruir, capacitar, orientar. É um privilégio, mas é uma tremenda responsabilidade. Mas João Batista foi fortalecido no Espírito para ser um servo poderoso do Senhor. Por fim, irmãos, o João Batista cresceu, o João Batista foi fortalecido no Espírito, e o texto diz que João Batista viveu onde? Nos desertos. E viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. João Batista viveu no deserto. Irmãs e irmãos, o deserto é uma escola fantástica. O deserto é uma escola preciosa para amadurecimento, para crescimento, para aperfeiçoamento. Grandes milagres ocorreram no deserto. O mar se abriu, o maná foi enviado, a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia. Tremendos feitos, as muralhas caíram, Jordão se abriu. Grandes milagres foram realizados no deserto. Por que João foi levado para o deserto? Parece-me que algumas possibilidades são razoáveis. Tem alguns pais que querem tirar o deserto da vida das crianças. A minha mãe faleceu quando a minha irmã mais velha tinha 15 anos e a caçula tinha 5. Nós somos em 6 irmãos. Aprove a Deus que meu pai em 3 meses casasse novamente. Um homem incrédulo, pagão, que ia para terreiro de macumba, lá em casa tinha preto velho, tinha uma série de coisas. Meu pai fazia feitiçaria, tem uma avó bruxa lá no Nordeste. Mas aprove a Deus levantar uma mulher chamada Rita, que casou conosco. Porque era o que ela falava: eu casei com vocês. Deus me trouxe para casar com vocês. Ela amou meu pai do jeito dela, mas ela casou conosco. Só que ela tinha uma filosofia de vida que nos abençoou tremendamente. Eu sou o que sou por vontade do Senhor, mas pela criação que a Rita me deu. Mas uma coisa eu tenho a dizer da criação dela. Era uma criação super protetora. Teve um dia, eu estava trabalhando numa casa de material de escritório, e aí a pessoa não me pagava. Era um presbítero da igreja, inclusive, não me pagava. O que ela fez? Juntou todas as suas energias, todo o seu vigor, toda a sua força, e foi lá resolver o problema que eu teria que resolver. Era o meu deserto, era a minha chance, era a minha oportunidade de treinamento. Eu não quero dizer com isso que você, pai, você, mãe, não possa contribuir e ajudar. Você pode, você deve, você precisa. Mas os nossos filhos precisam viver os seus próprios desertos. Porque o deserto não é um mal em si,
O deserto é uma possibilidade para que os nossos filhos cresçam, amadureçam e se fortaleçam. Tire o deserto da vida do seu filho, ele vai se tornar alguém, talvez, indeciso, frustrado, incapaz de tomar as suas próprias decisões e na hora do arroxo e do aperto vai pedir o todinho, porque é o que ele sempre aprendeu a fazer, porque você sempre levou o todinho para ele. Deserto, irmãs e irmãos, é tempo de estar sós com Deus. Deserto é tempo de estar a sós com Deus. Deserto é tempo de solitude. Deserto é tempo de calar, para pensar, para refletir, para avaliar, para corrigir, para crescer, para melhorar. Deserto é oportunidade. Deserto não é definitivo. Deserto, como no idioma chinês, ele é oportunidade. Deserto, inclusive, é momento de ensaiar, é momento de praticar, é momento de colocar em prática aquilo que se reouviu, que se recebeu. Deserto, inclusive, irmãs e irmãos, é tempo de adaptação, porque o deserto é quente durante o dia, é frio durante a noite. Deserto é momento de adaptar-se. Os nossos filhos precisam aprender a se adaptar na vida. E parar de nenenê, mimimi e reclamações outras. O deserto nos ensina a viver uma vida maleável. O deserto nos ensina a adaptações, a correções, a ajustes. O deserto tira de nós toda e qualquer frescura, porque o deserto nos ensina a sobreviver e a viver no estilo MacGyver de ser. Se vira nos 30. Aprendemos a resolver, aprendemos a buscar as soluções, aprendemos com o Senhor a vencer os desafios que são presentes em toda a caminhada de deserto. Irmãs e irmãos, os nossos filhos precisam passar pelo deserto, sim, porque o deserto também traz conhecimento, crescimento e aperfeiçoamento. João Batista foi levado ao deserto. 30 anos no deserto. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte: nós fazemos uma certa inversão. Às vezes nós queremos passar 3 anos, 4 anos, sendo preparados para algo, para vivermos 30. Não foi o que aconteceu com João. João Batista, segundo os estudiosos, ficou 30 anos no deserto para cumprir um ministério que, na avaliação de alguns, talvez não chegou nem a 2 anos. 30 anos sendo preparado para viver um ministério de 2 anos, na avaliação de alguns. Talvez você possa perguntar: valeu a pena, pastor? Tanto investimento? Valeu a pena tanto empenho? Fernando Pessoa, um poeta português, diz: tudo vale a pena se a alma não é pequena. A pergunta é: pequena para quem? Para projeção de pai e mãe ou para anunciar? Porque o texto termina dizendo: até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. João Batista foi tirado do deserto para anunciar, proclamar e revelar quem Deus é. Irmãs e irmãos, é o maior investimento e o melhor investimento que nós podemos fazer aos nossos filhos. É prepará-los para que eles anunciem quem Deus é, para que anunciem a vontade do Senhor, para que falem do Senhor. Esse é o maior investimento, é o melhor investimento. 30 anos de aplicação privada, Deus trabalhando com João Batista e o preparando para a sua missão. E ele, então, cumpre a sua missão. Talvez você possa perguntar: pastor, mas ele perdeu a cabeça. Só que ele era um homem comprometido, irmãs e irmãos, com a integridade,
com a verdade e com a justiça. João Batista não era um adulador de quem quer que seja. Inclusive, quando ele chamava as pessoas para o arrependimento, se você ler isso em Mateus, você vai perceber, ele chamava as pessoas ao arrependimento e as pessoas tinham que professar os seus pecados. E ele então chamava raça de víboras, vem cá, sua jararaca, sua caninana, sei lá. Raça de víboras, vem aqui, vou batizar vocês. E tibum batizava. Depois ele ficou sabendo que o rei Herodes, autoridade, ele chegou na porta do palácio, ô seu adúltero, você está adulterando com a tua cunhada, miserável. O juízo de Deus vai ser sobre a sua vida. Um homem que lutava pela verdade. Um homem de integridade. Um homem de retidão. Um homem de justiça. Um homem que estava mais preocupado em agradar a Deus do que aos homens. Esse é o João Batista que nos desafia a olharmos melhor para os nossos filhos. O menino crescia, se fortalecia em espírito, viveu no deserto, até o dia em que foi cumprir a vontade de Deus. Vamos colocar em pé, irmãs e irmãos. Eu pedi uma música, quero consagrar meu lar a ti. Se você estiver com seus filhos, agora aqui no templo, eu gostaria que você estivesse perto dos seus filhos, perto da sua esposa, perto do seu esposo. E nós vamos cantar essa canção finalizando o culto dessa manhã. Eu quero consagrar. A minha casa será uma casa consagrada. Será uma casa realmente onde a educação do Senhor, o ensino do Senhor, a maturidade do Senhor, o fortalecimento do Senhor, o deserto do Senhor, a proclamação do Senhor será uma verdade. Valeu a pena. Eu tenho certeza que valeu a pena. João Batista, quando estava perto de perder a sua cabeça, com certeza ele falou: Senhor, eu cumpri a tua vontade. Eu realizei o teu querer. Tu me preparaste para esta missão e eu a cumpri. Leva-me, porque eu estou pronto. Parto para a eternidade, mas deixo um legado e uma instrução para os próximos da minha geração, que criem os seus filhos como eu fui criado, temendo ao Senhor, amando ao Senhor, sendo verdadeiro com a palavra. Que os nossos filhos sejam um exemplo para uma geração perdida. Mas isso passa pela minha, pela sua dedicação. Invista na vida dos seus filhos. Leia a Bíblia, faça a oração, ministre o coração dos seus filhos. Creia, invista. Porque ainda que haja um desvio, ele volta. Porque a palavra foi semeada. Porque a palavra foi proclamada. E quando há consagração, há confirmação dos céus. Vamos consagrar a nossa casa e o nosso lar ao Senhor. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te seguir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Diga: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. De novo, lá do início, cante comigo. Quero
consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar. Sim, Senhor, ouve essa manhã o Teu povo a Ti. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada, diga. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Mais uma vez, diga. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Sim, Senhor, esta é a oração coletiva que Te fazemos nesta hora. Esse é o nosso desejo. Ajuda-nos, capacita-nos, a cada pai, a cada mãe, a todos nós que ouvimos esta palavra nesta manhã. Que o exemplo de João Batista nos inspire a uma vida voltada para ensinar e educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo, repousem e permaneçam sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Ide em paz, um bom domingo. Vamos cumprimentar uns aos outros.